Ei, gente, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho. O nosso tema é sobre técnicas anestésicas. Nosso grupo é composto pela Manuele, Ingrid, Jéssica, Lohane, Mariana e Natália. O conceito, então, consiste em eliminar a sensibilidade dolorosa em uma região anatômica, sem bloquear a ação motora, percepção ambiental e outras sensibilidades que somente podem ser inibidas pela anestesia geral. Existem vários métodos para se obter o controle da dor com anestésicos locais. O local de infiltração do fármaco é em relação à área de intervenção operatória que vai determinar o tipo de injeção administrada. E existem três tipos principais de injeção de anestésico local, que é a infiltração local, bloqueio de campo e bloqueio de nervo. A infiltração local, ela vai anestesiar pequenas terminações nervosas, na área do tratamento odontológico e são infiltradas com o anestésico. O termo, infiltração, é muito utilizado na odontologia para definir a injeção na qual o anestésico local é depositado no ápice do dente a ser tratado. Um exemplo de filtração local também é a administração do anestésico na papila interproximal antes de um alisamento radicular ou também antes de colocar um grampo. Bloqueio de campo, o anestésico local é infiltrado próximo aos ramos nervosos terminais maiores, de modo que a área anestesiada será circunscrita, impedindo a passagem de impulsos do dente para o sistema nervoso central. Já o bloqueio de nervo, o anestésico local é depositado próximo a um tronco nervoso principal, geralmente distante do local de intervenção operatória. As injeções no nervo alveolar superior-posterior, alveolar inferior e nasopalatino são exemplos de bloqueio de nervo. A injeção supraperiosteal, mais comumente chamada de infiltração local, é a técnica de anestesia local usada com mais frequência para a obtenção da anestesia pulpar nos dentes superiores. Embora seja um procedimento simples, com elevada frequência de êxito, há algumas razões válidas para se usar outras técnicas, por exemplo, o bloqueio de regionais de nervo, sempre que mais de 2 ou 3 dentes estiverem envolvidos no tratamento. Os nervos anestesiados serão os grandes ramos terminais do plexo dentário, e as áreas anestesiadas, toda a região inervada pelos grandes ramos terminais desse plexo, polpa, área de raiz do dente, periósteo vestibular, tecido conjuntivo e mucosa. As indicações da injeção supraperiosteal são anestesia pulpar nos dentes superiores, quando o tratamento é limitado a 1 ou 2 dentes, anestesia dos tecidos moles, quando indicada para procedimentos cirúrgicos em áreas circunscritas. Suas contraindicações: infecção ou inflamação aguda na área de injeção, osso denso recobrindo os ápices dentários. Suas vantagens: alta taxa de sucesso, com mais de 95%. Injeção tecnicamente fácil e, em geral, é totalmente atraumática. Suas desvantagens: não recomendada para grandes áreas devido à necessidade de múltiplas introduções da agulha e de administração de volumes totais maiores do anestésico local também. Então, vamos à técnica. É recomendada a agulha de calibre 27, área de introdução a altura da prega mucovestibular acima do ápice do dente a ser anestesiado, área-alvo, região apical do dente a ser anestesiado, pontos de referência, prega mucovestibular, coroa do dente, contorno da raiz do dente, orientação do bisel voltado para o osso e o procedimento em si. Preparar o tecido, no local da injeção, limpar com a gaze seca, estéril, aplicar depois o anestésico tópico por 1 minuto no mínimo, levantar o lábio do paciente, tensionar o tecido, segurar a seringa paralela ao longo eixo do dente, introduzir a agulha na altura da prega mucovestibular sobre o dente-alvo. Depois, avança a agulha até que o bisel esteja na região apical do dente ou acima desta. Na maioria dos casos, a profundidade de penetração será apenas de alguns milímetros. Como a agulha está no tecido mole, não tocando o osso,
Não deve haver resistência ao seu avanço e nem deve haver qualquer desconforto para o paciente com essa injeção. Aí depois aspira 2 vezes, caso a aspiração seja negativa, injeta aproximadamente 0,6 ml, né, que é 1/3 de um tubete, lentamente em 20 segundos. É importante também não deixar que os tecidos inflem, né, como um balão. Aí depois só retirar a seringa lentamente e proteger a agulha e aguardar de 3 a 5 minutos para começar o procedimento. As complicações dessa anestesia pode ser a dor, né, de introdução da agulha com a ponta contra o periósteo. Para corrigir, é só retirar e reintroduzir a agulha mais distante do periósteo. Bloqueio do nervo alveolar superior-posterior. Nervos anestesiados. Alveolar superior-posterior e seus ramos. Áreas anestesiadas. Polpas do terceiro, segundo e primeiro molar superiores. A raiz mesovestibular do primeiro molar superior não é anestesiada. Tecido periodontal vestibular e osso sobrejacente a esses dentes. Indicações. Tratamento de 2 ou mais molares superiores. Quando a injeção supraperiosteal está contraindicada, por exemplo, na presença de infecções ou inflamações, e também quando essa injeção supraperiosteal foi ineficaz. Contraindicação. Quando o risco de hemorragia é muito grande, como no hemofílico, caso no qual é recomendada também a injeção supraperiosteal. Vantagens. É atraumático. Quando o bloqueio do nervo alveolar superior-posterior é executado corretamente, em geral, os pacientes não vão sentir dor, pois o anestésico local é depositado em uma área de tecido mole relativamente grande. Também sua taxa de sucesso é elevada. Número mínimo de injeção é necessário. Uma injeção em comparação com a opção de 3 infiltrações. Minimiza também o volume total de solução anestésica local administrada. Um volume equivalente de solução anestésica necessário para 3 injeções supraperiosteais, que é 1,8, né? Desvantagem. Risco de hematoma, que geralmente é difuso, também é muito desconfortável, embaraçoso para o paciente. Técnica até certo ponto arbitrária, não há ponto de referência a ossos durante a injeção. E é necessário uma segunda injeção para o tratamento do primeiro molar, por causa da raiz mesovestibular, né? Em 28% dos pacientes. A técnica. Uma agulha de calibre 27 é recomendada. Área de introdução, altura da prega mucovestibular acima do segundo molar superior. Pontos de referência, prega mucovestibular, tuberosidade da maxila, processo zigomático da maxila. Orientação do bisel, voltado para o osso durante a injeção. Caso o osso seja tocado acidentalmente, a sensação será menos agradável para o paciente. O procedimento em si, assumir a posição correta, preparar o tecido na altura da prega mucovestibular para introdução, que é secar com gás estéreo, aplicar o anestésico tópico por 1 minuto, no mínimo, aí depois afasta a bochecha do paciente com espelho clínico, Minnesota, né, para melhorar a visibilidade, tensionar o tecido no local da injeção, introduzir a agulha na altura da prega mucovestibular sobre o segundo molar, avançar lentamente para cima, para dentro e para trás, em um só movimento, não em 3 movimentos. Avançar lentamente através dos tecidos moles, não deve haver resistência, portanto, nenhum desconforto para o paciente. Avançar a agulha até a profundidade desejada. No adulto de tamanho normal, a penetração até uma profundidade de 16 milímetros colocará a ponta da agulha muito próxima do forame através do qual o nervo alveolar superior-posterior entra na face posterior da maxila. Quando a agulha longa é usada, comprimento médio de 32 milímetros, ela é introduzida até a metade do seu comprimento no tecido. Caso seja usada uma agulha curta, de comprimento médio de 20 milímetros, aproximadamente 4 milímetros devem permanecer visíveis, né, para fora. Em crianças, é prudente interromper o avanço da agulha curta antes de alcançar a profundidade de penetração habitual, para evitar possíveis hematomas causados por penetração excessiva.
A penetração até uma profundidade de 10 a 14 milímetros coloca a extremidade da agulha na área alvo, na maioria das crianças, né? Aí depois aspira, e caso a aspiração seja negativa, injetar lentamente durante 30 a 60 segundos de 0,9 a 1,8 ml de solução anestésica, que é um tubete. Depois retira a seringa lentamente, protege a agulha e aguarda no mínimo de 3 a 5 minutos para começar o procedimento. As complicações, pode ocorrer um hematoma. Essa complicação ela é comumente produzida pela introdução da agulha muito posteriormente no plexo venoso pterigóideo. Além disso, a artéria maxilar pode ser perfurada. O uso de uma agulha curta reduz, né, o risco da punção do plexo pterigóideo. Também o surgimento de hematoma intraoral visível em alguns minutos, geralmente observado nos tecidos vestibulares da região mandibular. Pode ocorrer também anestesia mandibular, porque a divisão mandibular do quinto nervo craniano, V3, está localizada lateralmente ao nervo alveolar superior posterior. A injeção do anestésico local lateralmente, a localização desejada, pode produzir graus variáveis de anestesia mandibular. Na maioria das vezes, quando isso ocorre, os pacientes vão dizer que sua língua e talvez o seu lábio inferior vão estar anestesiados. Bloqueio do nervo alveolar superior médio. Então, é um nervo que está presente em apenas 28% da população, o que limita sua utilização, porque nem todas as pessoas possuem ele. Mas quando o bloqueio do nervo infraorbitário ele não produzir anestesia pulpar distal do canino superior, ele pode ser utilizado. Os nervos anestesiados vão ser o alveolar superior médio e os ramos terminais. E as áreas anestesiadas são as polpas dos primeiro e segundo premolares superiores, raiz mesovestibular do primeiro molar superior e os tecidos periodontais vestibulares e osso sobre esses mesmos dentes. Então, na figura, a gente pode ver que a área que vai ser anestesiada que é de amarelo. Indicações. São quando o bloqueio do nervo infraorbitário não produzir anestesia pulpar distal ao canino superior, como eu já falei, e procedimentos dentários envolvendo apenas os premolares superiores. Contraindicações: a infecção ou inflamação na área da injeção ou de introdução da agulha ou do depósito do fármaco, e o nervo está ausente, que a inervação vai ser feita por intermédio do nervo alveolar superior anterior. Então, as vantagens é que minimiza o número de injeções e o volume da solução. Não possui desvantagens e pode ser alternativas à infiltração local, supraperiosteal, injeção do ligamento periodontal ou injeção de inserção óssea. E bloqueio do nervo infraorbitário para o primeiro e segundo premolares e para a raiz mesovestibular do primeiro molar. Então, como é que é feita a técnica do bloqueio do nervo alveolar superior médio? Primeiro, a gente vai utilizar a agulha curta ou longa, de calibre 27, que é a recomendação. A área de introdução vai ser na altura da prega mucovestibular, acima do segundo premolar superior. Então, a área-alvo é o osso maxilar acima do ápice desse dente. E a gente pode usar como ponto de referência a prega mucovestibular acima do segundo premolar superior. Vai introduzir a agulha na altura da prega, acima desse dente, com o bisal voltado para o osso. Vai penetrar a mucosa e avançar a agulha lentamente até que a extremidade seja localizada acima do ápice. Vai aspirar e depositar lentamente de 30 a 40 segundos 0,9 a 1,2 ml da solução, que é metade a 2/3 de um tubete. Pode gerar complicações sim, mas são muito raras. E o que pode acontecer? Pode gerar um hematoma no local da injeção. Então, é só aplicar a pressão com gás estéreo em cima do local da tumefação e da alteração da cor por 1 minuto. Então, para evitar dor, introduzir a agulha bem próxima ao periósteo
e não injetar rapidamente. Vai então gerar dormência no lábio superior e ausência de dor durante o tratamento. Bloqueio do nervo alveolar superanterior, que também pode ser chamado de bloqueio do nervo infraorbitário. Então, é um bloqueio que não tem muita popularidade, porque os profissionais não têm muita experiência com essa técnica, mas é uma técnica que apresenta alta frequência de sucesso e ela é extremamente segura. Ela produz anestesia profunda da polpa e os tecidos moles vestibulares, desde o incisivo central superior até os pré-molares, em cerca de 72% dos pacientes. Então, os nervos anestesiados vão ser o nervo superior anterior, o alveolar superior médio e o nervo infraorbitário, que vai anestesiar a pálpebra inferior, nasal lateral e lábio superior. As áreas anestesiadas vão ser as polpas do incisivo central superior até um canino superior do lado da injeção. E em cerca de 72% dos pacientes, as polpas dos pré-molares superiores e a raiz mesovestibular do primeiro molar, o periodonto vestibular labial, e os ossos desses mesmos dentes, a pálpebra inferior, o aspecto lateral do nariz e o lábio superior. Então, como a gente pode ver na imagem, a área amarela que vai ser anestesiada. Então, as indicações desse bloqueio são em procedimentos odontológicos envolvendo mais de 2 dentes superiores e os tecidos vestibulares subjacentes, inflamação ou infecção que contraindica a injeção supraperiosteal e quando as injeções supraperiosteais forem ineficazes devido ao osso cortical denso. As contraindicações: áreas de tratamento discretas, então apenas 1 ou 2 dentes, e hemostasia de áreas locais. Então, quando desejável, não pode ser adequadamente atingida com essa injeção. Vantagens: é uma técnica muito simples e segura, e ela minimiza o volume da solução utilizado e o número das punções necessárias para a obtenção da anestesia. As desvantagens podem ser psicológicas, porque o administrador pode ter medo inicial de, por exemplo, lesar o olho do paciente, e anatômicas, porque a dificuldade de definir o ponto de referência. Então, a técnica: se utiliza uma agulha longa de calibre 25 ou 27, que é a recomendação. A área de inserção vai ser a altura da prega mucovestibular, diretamente sobre o primeiro premolar superior. A área-alvo é o forame infraorbitário, abaixo da incisura infraorbitária. Os pontos de referência vão ser a prega mucovestibular, a incisura infraorbitária e forame infraorbitário. E o bisel sempre voltado para o osso. Então, como a gente vai realizar o procedimento? Primeiro de tudo, vai assumir uma posição correta para o bloqueio do nervo, direito ou esquerdo, sentando na posição de 10 horas, de frente para o paciente ou voltado para o mesmo lado que o paciente. Vai posicionar o paciente em uma posição supina ou semissupina, com o pescoço ligeiramente estendido. Então, vai localizar o forame, vai manter o dedo sobre o forame ou marcar a pele nesse ponto, como mostra na imagem, e vai introduzir a agulha na altura da prega mucovestibular sobre o primeiro premolar, com o bisel voltado para o osso. Orientar a seringa em direção ao forame infraorbitário. A agulha ela deve ser mantida paralela ao eixo longitudinal do dente enquanto avança, para evitar o contato prematuro com o osso. Como mostra na imagem, a agulha paralela ao eixo longitudinal do dente. Então, vai avançar a agulha lentamente até que toque suavemente o osso. O ponto de contato deve ser a borda superior do forame infraorbitário. A profundidade de penetração da agulha vai ser mais ou menos de 16 mm para um adulto de altura média, que é metade do comprimento de uma agulha longa. Então, antes de injetar a solução, sempre verificar a profundidade da penetração da agulha, que vai ser adequada para atingir o forame, e qualquer desvio lateral da agulha em relação ao forame. Corrigir antes de injetar a solução e a orientação do bisel, que é sempre voltado para o osso. E assim vai depositar lentamente de 0,9 a 1,2 ml. Então, algumas precauções que é bom tomar
no caso da dor da introdução da agulha e ruptura do periósteo, que é introduzir a agulha em uma posição mais lateral, né, afastada do osso, ou na hora de depositar a solução, enquanto a agulha avança, vai depositando através dos tecidos moles. E para evitar a inserção excessiva da agulha, rever o procedimento, né? E sempre exercer a pressão digital sobre o forame infraorbitário. Então, as complicações são raras, mas pode formar um hematoma na pálpebra inferior e nos tecidos entre esta e o forame. Então, aplicar pressão nos tecidos moles acima do forame de 2 a 3 minutos. Bloqueio do nervo palatino maior, que também pode ser chamado de bloqueio do nervo palatino anterior. Então, é um bloqueio muito útil durante procedimentos odontológicos envolvendo os tecidos moles palatinos distais ao canino. Volumes mínimos que são utilizados vão ser 0,45 a 0,6 ml. E embora ser traumático, o bloqueio do nervo palatino maior é menos traumático que o bloqueio do nervo nasopalatino, porque os tecidos que circundam o forame palatino maior, eles não são tão firmemente aderidos ao osso e por isso acomodam melhor o volume de solução depositado. Então, os nervos anestesiados vão ser o palatino maior e as áreas anestesiadas é a parte posterior do palato duro e os tecidos moles sobreadjacentes, anteriormente até o primeiro premolar e medialmente até a linha média. Então, como a gente pode ver na figura, é a área amarela que vai ser anestesiada. Então, as indicações. Em casos em que a anestesia dos tecidos moles do palato é necessário para o tratamento restaurador em mais de 2 dentes e para controle da dor durante os procedimentos periodontais ou cirúrgicos orais que envolvem os tecidos palatinos moles e duros. As contraindicações. A inflamação ou infecção no local da injeção e pequenas áreas de tratamento, então, por exemplo, 1 ou 2 dentes. As vantagens é que minimiza as penetrações da agulha e o volume de solução e minimiza o desconforto para o paciente. E as desvantagens é que não há hemostasia, então exceto na área próxima da injeção, e é potencialmente traumático. Então, a técnica se utiliza uma agulha curta de calibre 27, que é a recomendação. A área de introdução são os tecidos moles levemente anteriores ao forame palatino maior. E a área-alvo é o nervo palatino maior anterior, quando passa anteriormente entre os tecidos moles e o osso do palato duro. Então, os pontos de referência é o forame palatino maior e junção do processo alveolar maxilar e osso palatino. O trajeto da introdução é avançar a seringa a partir do lado oposto da boca, formando um ângulo reto com a área-alvo. E o bisel sempre voltado para os tecidos moles palatinos. Como realizar o procedimento? Então, primeiro de tudo é assumir a posição correta. Então, para o bloqueio do nervo palatino maior direito, a gente deve sentar de frente para o paciente na posição de 7 a 8 horas e para o lado esquerdo, sentar na frente do paciente na posição de 11 horas. Então, o forame ele se localiza mais frequentemente num ponto distal ao segundo molar superior, mas ele pode se localizar anteriormente ou posteriormente à sua posição habitual. Então, direcionar a seringa para a boca a partir do lado oposto, com a agulha aproximando-se do local de injeção em ângulo reto, e colocar o bisel da agulha delicadamente contra os tecidos moles. A profundidade da penetração vai ser, em geral, de aproximadamente 5 milímetros. Injetar lentamente, no mínimo durante uns 30 segundos, não mais do que 1/4 a 1/3 de tubete, que é 0,45 a 0,6 ml. Algumas precauções que a gente tem que tomar é não entrar no canal palatino maior. E pode ocorrer algumas complicações, como isquemia e necrose dos tecidos moles. Nunca se deve usar a noradrenalina para hemostasia dos tecidos moles palatinos. E hematoma é possível acontecer, mas é raro. A necessidade e a aderência dos tecidos palatinos ao osso subjacente.
e alguns pacientes podem apresentar desconforto quando o palato mole for anestesiado. Bloqueio do nervo nasopalatino. É uma técnica muito valiosa para o controle da dor palatina. Ela tem a característica de ser uma injeção muito traumática. E existem duas técnicas para essa injeção, sendo a primeira, uma que envolve apenas a penetração tecidual lateralmente à papila incisiva na face palatina dos incisivos centrais superiores, e a segunda, que envolve 3 punções de agulha, porém, quando executadas corretamente, é significativamente menos traumático que a técnica de perfuração única direta. E os nervos anestesiados são nervos nasopalatinos bilateralmente, como pode mostrar essa figura ao lado. A área amarela aqui é a área anestesiada. A técnica de injeção única possui as seguintes indicações: quando for necessária anestesia dos tecidos moles palatinos para tratamento restaurador em mais de 2 dentes, e para o controle da dor durante procedimentos periodontais ou cirúrgicos orais envolvendo os tecidos moles e duros palatinos. As contraindicações: inflamação ou infecção no local da injeção e pequenas áreas de tratamento, 1 ou 2 dentes. As vantagens dessa técnica são: minimiza as perfurações da agulha e o volume de solução e minimiza o desconforto para o paciente oriundo de múltiplas perfurações de agulha. As desvantagens: não há hemostasia, exceto na área próxima da injeção, potencialmente a injeção intraoral mais traumática. Contudo, o protocolo para a injeção atraumática ou o uso de um sistema CECLAD ou de uma solução anestésica local tamponada pode reduzir muito ou eliminar completamente o desconforto. Técnica de injeção única. Uma agulha curta de calibre 27 é recomendada. A área de introdução vai ser na mucosa palatina e imediatamente lateral às papilas incisivas, porque o tecido aqui é mais sensível que o restante da mucosa palatina. A área-alvo é o forame incisivo, sob a papila incisiva. Os pontos de referência são incisivos centrais e papila incisiva. O trajeto de introdução: aproximar o local da injeção em um ângulo de 45 graus em direção à papila incisiva. A orientação do bisel vai ser voltado para os tecidos moles do palato. Técnica de múltiplas perfurações da agulha. Uma agulha de calibre 27 é recomendada. A área de introdução vai ser freio labial na linha média entre os incisivos centrais superiores e na papila interdentária entre os incisivos centrais superiores. A área-alvo é o forame incisivo sob a papila incisiva. Os pontos de referência são incisivos centrais e papila incisiva. A trajetória de introdução é a primeira injeção infiltrativa no freio labial, a segunda injeção agulha mantida em ângulo reto com a papila interdentária e a terceira injeção a agulha mantida em ângulo de 45 graus em relação à papila incisiva. A orientação do bisel: na primeira injeção vai ser voltado para o osso, na segunda e na terceira injeção é irrelevante. Os sinais e sintomas dessa técnica: subjetivos, dormência no lábio superior e na parte anterior do palato, e os objetivos, ausência de dor durante a terapia odontológica. A vantagem dessa técnica: total ou relativamente atraumática. E a desvantagem é que ela requer múltiplas injeções, dificuldade de estabilização da seringa durante a segunda injeção e o corpo da seringa geralmente na linha de visão do paciente durante a segunda injeção. Bloqueio do nervo maxilar. O bloqueio do nervo maxilar, que é a segunda divisão ou V2, é um método eficaz para produzir anestesia profunda de uma hemimaxila. Existem 2 abordagens para essa anestesia. O nervo anestesiado vai ser a divisão maxilar do nervo trigêmeo e as áreas anestesiadas são anestesia pulpar dos dentes superiores do lado do bloqueio, periodonto vestibular e ossos subjacentes a estes dentes, tecidos moles e osso do palato duro e parte do palato mole, medialmente à linha média, pele da pálpebra inferior, lateral do nariz, bochecha e lábio superior.
São indicações para essa técnica: controle da dor antes do procedimento cirúrgico extenso, periodontais ou restauradores que requeram anestesia de toda a divisão maxilar, casos em que uma inflamação ou infecção tecidual impede o uso de outros bloqueios regionais e procedimentos diagnósticos ou terapêuticos para neuralgias ou tics da segunda divisão do trigêmeo. Contraindicações: profissional inexperiente, pacientes pediátricos, porque é mais difícil devido à dimensão anatômica menor, o paciente tem que ser cooperativo e geralmente é desnecessário em crianças devido às elevadas taxas de sucesso em outras técnicas anestésicas. Também é contraindicado em pacientes não cooperativos, em áreas inflamadas ou infeccionadas e também no acesso ao canal palatino maior, porque pode haver incapacidade de conseguir acesso ao canal devido a obstruções ósseas que podem estar presentes em 5 a 15% dos canais. As desvantagens são risco de hematoma, principalmente com a abordagem da tuberosidade alta. A abordagem pela tuberosidade alta é relativamente arbitrária. É possível que haja introdução excessiva devido à ausência de pontos de referência ósseo, se não for seguida a técnica apropriada. A ausência de hemostasia, caso necessário, deve-se aplicar na área da cirurgia uma infiltração de anestésico local contendo vasoconstritor. E dor. A abordagem do canal palatino maior é potencialmente, embora não usualmente, traumática. Técnica: abordagem da tuberosidade alta. Uma agulha longa de calibre 25 é recomendada, uma agulha longa de calibre 27 é aceitável. Área de introdução: a altura da prega mucovestibular acima da face distal do segundo molar superior. A área-alvo é o nervo maxilar, no ponto onde ele atravessa a fossa ptérigo-palatina, e superior e medial à área-alvo do bloqueio do nervo ASP. Pontos de referência: prega mucovestibular na face distal do segundo molar superior, tuberosidade da maxila e processo zigomático da maxila. Orientação do bisel: voltada para o osso, aspiração e depositar lentamente mais de 60 segundos 1,8 ml de solução anestésica. A desvantagem é que pode acontecer hematomas. Bom, essa técnica pede uma agulha longa 27 a 25, o ponto de punção vai ser sobre o forame palatino maior e o direcionamento da agulha é introduzido a cerca de 30 mm e o volume anestésico é de 1,8 ml. 5 a 15% dos casos possuem obstrução óssea no canal, que impede a realização dessa técnica. A complicação é perfuração da órbita. Bloqueio do nervo alveolar inferior. O bloqueio do nervo alveolar inferior é a segunda técnica de injeção mais frequentemente usada, depois da infiltração, e provavelmente a mais importante na odontologia. A administração de bloqueio do nervo alveolar inferior bilateralmente raramente é indicada em outros tratamentos dentários que não cirurgias mandibulares bilaterais. Outros nomes comuns dessa técnica é o bloqueio mandibular. Os nervos anestesiados são alveolar inferior, um ramo da divisão posterior da divisão mandibular do nervo trigêmeo, o nervo incisivo, mentual e lingual. As áreas anestesiadas são dentes mandibulares até a linha média, corpo da mandíbula, parte inferior do ramo da mandíbula, muco periósteo bucal, membrana mucosa anteriormente ao forame mentual, 2/3 anteriores da língua e assoalho da cavidade oral, periósteo e tecidos moles linguais. São indicações desse tipo de bloqueio: procedimentos em múltiplos dentes mandibulares num quadrante, casos em que é necessária a anestesia dos tecidos moles bucais e casos em que é necessária a anestesia dos tecidos moles linguais. As contraindicações são infecção ou inflamação aguda na área da injeção, isso é bem raro, área anestesiada por um bloqueio do nervo alveolar inferior, pacientes que tenham maior probabilidade de morder o lábio ou a língua,
como uma criança muito pequena ou um adulto ou criança portador de deficiência física ou mental. As vantagens são: uma injeção proporciona uma ampla área anestesiada. E as desvantagens são: ampla área de anestesia, não indicada para procedimentos localizados, frequência de anestesia inadequada, marcos intraorais não consistentes confiáveis, aspiração positiva, de 10 a 15% a mais alta de todas as técnicas de injeção intraoral. Anestesia da língua e do lábio inferior, que é bem desagradável para muitos pacientes e possivelmente perigosa em alguns indivíduos. Anestesia parcial, possível em casos em que não estão presentes os nervos alveolar inferior bífido e canais mandibulares bífidos, que é uma inervação cruzada na região antero-inferior. Técnica anestésica: utilizar uma agulha longa de 25 ou 27, a área de inserção será na membrana mucosa do lado medial do ramo da mandíbula, na interseção de duas linhas, uma horizontal, representando a altura da inserção da agulha, e a outra vertical, representando o plano antero-posterior da injeção. Pode colocar o dedo polegar em cima do molar e posicionar a agulha na metade da unha. Isso nos dá relação de altura. A área-alvo será nervo alveolar inferior ao descer em direção ao forame mandibular, porém, antes de ele entrar no forame. Orientação do bisel e da agulha. Importância menor do que em outros bloqueios nervosos, porque a agulha se aproxima do nervo alveolar inferior aproximadamente em ângulo reto. Deve-se sentir uma resistência óssea e o volume anestésico é de 1,5 ml. Penetração da agulha vai de 20 a 25 mm. E uma complicação é a paralisia do nervo facial. Bloqueio bucal. Nervos anestesiados. É somente o bucal, que é um ramo da divisão anterior de V3. A área anestesiada vai estar anestesiada os tecidos moles e o periósteo bucal dos dentes molares mandibulares. A indicação vai ser para casos em que a anestesia dos tecidos moles é necessária para procedimentos dentários na região molar mandibular, e a contraindicação é caso tenha infecção ou inflamação na área da injeção. Vantagem do bloqueio bucal é a elevada frequência de sucesso e tecnicamente é fácil, né? E a desvantagem é o potencial de dor se a agulha entrar em contato com o periósteo durante a injeção, né? Agora eu vou falar um pouquinho da técnica do bloqueio bucal. Uma agulha curta de calibre 27 é recomendado para essa técnica. Na área de introdução, no palato duro, na metade do caminho ao longo de uma linha imaginária, conectando a estrutura palatina mediana à margem gengival livre. A linha está localizada no ponto de contato entre o primeiro e o segundo premolar. A área-alvo é no osso palatino no local da injeção. Ponto de referência. Ponto de inserção na metade do caminho ao longo de uma linha da sutura palatina mediana à margem gengival livre, fazendo interseção com o ponto de contato entre o primeiro e o segundo premolar. Agora, a orientação do bisel. O bisel da agulha é colocado voltado para baixo em direção ao epitélio. A agulha é mantida tipicamente no ângulo de 45 graus em relação ao palatro. Tem que penetrar a membrana mucosa no local da injeção em posição distal e bucal relativamente ao último molar. E tem que avançar a agulha devagar até fazer um leve contato com o muco periósteo. Em caso que a aspiração seja negativa, depositar lentamente 0,3 ml, que é aproximadamente 1/8 de um cartucho, em 10 segundos. O bloqueio mandibular, técnica de Colgate, ela é uma técnica que ela é um verdadeiro bloqueio nervoso mandibular, porque ela proporciona anestesia sensorial em praticamente toda a distribuição de V3.
né? E talvez ela seja uma técnica que seja desconhecida por nós, porém ela é uma técnica que tem alta taxa de sucesso, de aproximadamente 99%. E ela foi criada em 1973 por George Gates. É uma técnica que ela é similar ao bloqueio do nervo alveolar inferior, porém ela tem uma taxa de sucesso muito maior do que o bloqueio do nervo alveolar inferior. Então, ela foi criada por George, né, como uma técnica alternativa devido ao bloqueio do nervo alveolar inferior não ter uma taxa de sucesso tão alta. E os nervos anestesiados, eles são, né, o alveolar inferior, o mentual, o incisivo, o lingual, o miloióide, o aurículo temporal e o bucal em 75% dos pacientes. E como áreas anestesiadas, a gente tem os dentes mandibulares até a linha média, o muco periósteo e a membrana mucosa bucal do lado da injeção, os 2/3 anteriores da língua e assoalho da cavidade oral, tecidos moles, né, e o periósteo da língua, o corpo da mandíbula, a parte inferior do ramo da mandíbula e a pele sobre o zigômetro, a parte posterior da bochecha e regiões temporais. Como indicação dessa técnica, a gente tem os múltiplos procedimentos, né, nos dentes mandibulares. Em casos também que é necessário a anestesia dos tecidos moles bucais do terceiro molar até a linha média. Em casos em que um bloqueio do nervo alveolar inferior convencional ele não foi bem sucedido. Contraindicações, né? Nós temos infecção ou inflamação na área da injeção, que a gente sabe que em qualquer tipo de injeção isso não é, né, uma indicação para a gente poder fazer. Pacientes que ele possam, né, ter facilidade de morder o lábio, a língua, como crianças, pacientes com deficiências. E nas vantagens é que ela, né, faz esse bloqueio, né, grande e requer apenas uma injeção. Às vezes também tem que ter uma injeção no bloqueio nervoso bucal, né? E só em 75% das vezes que ele pega. E, como eu disse também, tem uma elevada frequência de êxito, desde que a gente tenha, né, uma experiência aí. E ela também proporciona uma anestesia bem sucedida na presença de um nervo alveolar inferior bífido e de canais mandibulares bífidos. Como desvantagem é que esse tempo da anestesia ele é um pouco mais longo. Ele é mais ou menos na faixa de 5 minutos. E, né, a curva de aprendizado, que quanto mais a gente treinar essa técnica, mais a gente vai aprender e ela vai, né, pegar efetivamente. Para a realização da técnica de Colgate, nós vamos precisar de uma agulha longa de 25 ou 27 G e a área de inserção ela vai ser na membrana da mucosa na parte mesial do ramo da mandíbula, numa linha da incisura intertrágica até o canto da boca, imediatamente distal ao segundo molar maxilar. A área-alvo ela é de aspecto lateral do colo condilar, logo abaixo da inserção do músculo pterigóide lateral. Como marcos para facilitar, né, a injeção, nós vamos ter a borda inferior do trago, né, a incisura intertrágica e o canto da boca. A altura da injeção ela é estabelecida pela colocação da ponta da agulha logo abaixo da cúspide mesiolingual, mesiopalatina, do segundo molar maxilar. E a penetração dos tecidos moles num ponto imediatamente distal ao segundo molar maxilar, como a altura estabelecida na etapa precedente. E nós vamos penetrar essa agulha por 25 milímetros. Então, a gente vai dirigir, né, a seringa à área-alvo no trago. E o corpo da seringa ela vai se situar no canto da boca, sobre os pré-molares, mas a sua posição ela vai poder variar um pouco dos molares aos incisivos, o que vai depender da divergência do ramo mandibular, né, conforme a gente vai avaliar pelo ângulo do ouvido à lateral da face. E na presença de um terceiro molar maxilar, numa oclusão normal, a gente vai penetrar a agulha na distal desse dente. E o volume anestésico, a gente vai fazer, né, a aspiração negativa e injetar um volume de 1,8 ml em 60 a 90 segundos. E como complicações dessa técnica, a gente pode ter a formação de hematoma, trismo e a paralisia temporária do terceiro, quarto e sexto nervos cranianos. O bloqueio mandibular de Vazirana equinose ela é uma técnica de boca fechada,
que é indicada em situações em que a abertura mandibular ela esteja limitada e impede o uso de outras técnicas de injeção mandibular. Então, por exemplo, quando o paciente chega para nós com trisma, que a gente não consegue ter uma abertura de boca normal e precisa fazer a anestesia. Aí a gente já usa o bloqueio mandibular de Vazirânia quinose. Como nervos anestesiados, nós temos o alveolar inferior, o incisivo, mentual, lingual e miloioide. E as áreas anestesiadas, elas vão ser os dentes mandibulares até a linha média, o corpo da mandíbula em parte inferior do ramo, o muco periósteo e membrana mucosa bucais anteriores ao forame mentual, os 2/3 anteriores da língua e assoalho da cavidade oral, e os tecidos moles e periósteos linguais. Como indicações para essa técnica, como eu já disse, é a abertura mandibular limitada, múltiplos procedimentos em dentes mandibulares e a incapacidade de se visualizar os marcos para o bloqueio do nervo alveolar inferior. As contraindicações, são no caso de infecção, alguns pacientes que possam morder o lábio ou a língua e a incapacidade de se visualizar ou de ter acesso ao aspecto lingual do ramo mandibular. As vantagens é que essa técnica é relativamente atraumática, os pacientes eles não precisam abrir a boca, tem menos complicações pós-operatórias, como, por exemplo, o trismo, e ela proporciona uma anestesia eficaz na presença de um nervo alveolar inferior bífido e de canais mandibulares bífidos. Como desvantagem, é que é difícil visualizar a trajetória da agulha e a profundidade de inserção devido ao paciente estar com a boca fechada e nenhum contato ósseo. A profundidade de penetração, até certo ponto, ela é arbitrária. Potencialmente traumático se a agulha estiver demasiada próximo do periósteo. Para a realização dessa técnica de Vazirânia quinose, nós vamos precisar de uma agulha longa 25G e a área de inserção vai ser os tecidos moles sobreadjacentes à borda medial do ramo mandibular, diretamente adjacente à tuberosidade maxilar, na parte alta da junção muco-gengival circunvizinha ao terceiro molar maxilar. E a área-alvo vai ser os tecidos moles na borda medial do ramo mandibular na terceira região do nervo alveolar inferior, do nervo lingual e do nervo miloioide em seu trajeto inferior do forame oval ao forame mandibular. Como marcos para nos ajudar na realização dessa técnica, nós vamos ter a junção muco-gengival do terceiro ou do segundo molar maxilar, a tuberosidade da maxila e a incisura coronoide no ramo da mandíbula. O bisel ele deve estar orientado em uma direção oposta do ramo da mandíbula e nós vamos penetrar a agulha por 25 mm. Vamos fazer a aspiração, e se negativo, vamos injetar um volume de anestésico de 1,5 a 1,8 ml. Como complicações dessa técnica, nós podemos ter trismo, formação de hematoma e paralisia transitória do nervo facial número 7, que é o sétimo par craniano. O nervo mentual é um ramo terminal do nervo alveolar inferior que sai do forame mentual, proporcionando a inervação sensorial dos tecidos moles bucais, situados anteriormente ao forame, e aos tecidos moles do lábio inferior e do queixo do lado da injeção. As áreas anestesiadas são membrana mucosa bucal, anteriormente ao forame mentual, que é em torno do segundo premolar, até a linha média, e a pele do lábio inferior. O bloqueio do nervo mentual é indicado para casos que a anestesia do tecido mole bucal é necessária para procedimentos na mandíbula anteriormente ao forame mentual, como, por exemplo, a biópsia de tecido mole e sutura de tecido mole. E sua contraindicação é a infecção ou inflamação aguda na região da injeção. Uma das vantagens desse bloqueio é a elevada frequência de êxito, técnica fácil e, em geral, total atraumático, e sua desvantagem é o hematoma. Então, a técnica é recomendada uma agulha curta de calibre 25 ou 27, a área de inserção é prega mucobucal no forame mentual ou imediatamente anterior ao mesmo, a área do alvo é nervo mentual à saída do forame mentual, geralmente localizado entre o ápice do primeiro premolar e o segundo. Marcos premolares, mandibulares e prega mucobucal. Orientação do bisel é em direção ao osso durante a injeção.
A profundidade de penetração é de 5 a 6 milímetros. Para o bloqueio do nervo mentual ser bem sucedido, não há necessidade de entrar no forame mentual ou de fazer contato com o osso. Aspirar em 2 planos e, caso a aspiração seja negativa, depositar lentamente 0,6 ml, aproximadamente um terço do cartucho, em 20 segundos. Complicações: pouca, com alguma consequência, ou hematoma. O sangue também pode sair do ponto de punção da agulha para a prega bucal, e o tratamento é aplicar uma pressão com a gaze diretamente na área de sangramento durante pelo menos 2 minutos. O nervo incisivo é um ramo terminal do nervo alveolar inferior. Ele se origina como uma continuação direta do nervo alveolar inferior no forame mentual. O nervo também é anestesiado quando um bloqueio nervoso alveolar inferior ou mandibular é bem sucedido. No bloqueio do nervo incisivo, os nervos anestesiados são mentual e incisivo. As áreas anestesiadas são membrana mucosa bucal anterior ao forame mentual, geralmente no segundo premolar até a linha média, lábio inferior e pele do queixo. As indicações para o bloqueio do nervo incisivo são procedimentos dentários envolvendo anestesia pulpar em dentes mandibulares anteriores ao forame mentual, em casos que o bloqueio do nervo alveolar inferior não está indicado. E a contraindicação é infecção ou inflamação aguda na área da injeção. As vantagens: além de uma elevada frequência de êxito, ela proporciona anestesia pulpar e dos tecidos duros sem anestesia lingual, que é desconfortável e desnecessária em muitos pacientes. E a desvantagem é que não proporciona anestesia lingual e pode haver uma anestesia parcial na linha média devido à superposição de fibras nervosas do lado oposto. Então, a técnica: é recomendada uma agulha curta de calibre 27, a área de inserção é a prega mucobucal no forame mentual ou imediatamente anterior a ele. A área-alvo é o forame mentual, através do qual o nervo mentual sai e no interior do qual o nervo incisivo está localizado. Os marcos são os pré-molares mandibulares e prega mucobucal. A orientação do bisel é em direção ao osso durante a injeção e penetrar a membrana mucosa no canino ou no primeiro premolar, dirigindo a agulha ao forame mentual. Caso a aspiração seja negativa, depositar lentamente 0,6 ml, que é aproximadamente um terço do cartucho, em 20 segundos. E as complicações são hematoma e parestesia do lábio ou queixo. Vou falar brevemente sobre a injeção do ligamento periodontal, que no caso é uma técnica suplementar. Anestesia extremidades das terminações nervosas no local da injeção e no ápice do dente. As áreas anestesiadas são osso, tecido mole e tecido apical e pulpar na região da injeção. E as principais indicações da injeção é a necessidade de anestesia de apenas 1 ou 2 dentes mandibulares num quadrante, no caso um tratamento isolado. Injeção intraceptal. Os nervos anestesiados nessa técnica são as extremidades das terminações nervosas no local da injeção e tecidos moles adjacentes. E a área anestesiada são o osso, tecidos moles e estrutura da raiz na área da injeção. A indicação para essa técnica são casos em que se deseja tanto o controle da dor como a hemostasia para o tratamento periodontal ósseo e dos tecidos moles. A contraindicação são casos de infecção ou inflamação grave no local da injeção. A vantagem é a ausência da anestesia dos lábios e da língua, que é apreciada muito pelos pacientes, grande redução do sangramento durante o procedimento cirúrgico, poucas complicações pós-operatórias, e é útil em dentes com envolvimento periodontal, porque vai evitar bolsas infectadas. E a desvantagem é que pode ser necessárias múltiplas punções no tecido, devido à duração curta da anestesia pulpar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a técnica da injeção intraceptal. Nesse caso, é recomendada uma agulha curta de calibre 27.
A área de inserção será no centro da papila interdental, adjacente ao dente a ser tratado. A área-alvo é a mesma que eu acabei de falar. E os marcos é um triângulo papilar a cerca de 2 milímetros abaixo da ponta, equidistante dos dentes adjacentes. A orientação sobre o bisel. Ela não é significativa, embora autores recomendam que seja voltada para o ápice. É indicado depositar de 0,2 a 0,4 ml do anestésico local em não menos de 20 segundos. Complicações. A dor pós-injeção tem pouca probabilidade de ocorrer, porque o local de injeção está na área do tratamento cirúrgico. Injeção intrapulpar. Os nervos anestesiados nessa técnica são as extremidades nervosas terminais no local da injeção, na câmara e nos canais da polpa do dente envolvido. E a área anestesiada são os tecidos dentro do dente injetado. É indicada essa técnica quando o controle da dor é necessário para extirpação pulpar ou outro tratamento endodôntico na ausência de anestesia adequada proveniente de outras técnicas. Não existe nenhuma contraindicação. A vantagem é a ausência de anestesia do lábio e da língua. O início da ação ela é imediata e muitas poucas complicações pós-operatórias nessa técnica. A desvantagem, ela é traumática. A injeção intrapulpar se associa a um breve período de dor, enquanto o anestésico é depositado no local, e pode ser difícil penetrar em certos canais de raiz, então é necessário entortar a agulha. E uma pequena abertura na câmara pulpar é necessária para se alcançar uma eficiência ótima. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a técnica. Tem que inserir uma agulha curta ou longa de calibre 25 ou 27 na câmara da polpa ou no canal da raiz, conforme a necessidade. E, de preferência, calcar a agulha firmemente na câmara da polpa ou no canal da raiz. Depositar a solução anestésica sob pressão. E um volume de anestésico de 0,2 a 0,3 ml é necessário para uma anestesia intrapulpar bem sucedida, caso o anestésico permaneça dentro do dente. E complicações. Pode gerar um desconforto durante a injeção do anestésico. O paciente pode apresentar um breve período de intenso desconforto ao ser iniciado a injeção do fármaco anestésico e dentro de 1 segundo, literalmente, o tecido anestesiado e o desconforto cessa. O uso de sedação por inalação, que é o óxido nitroso ou o oxigênio, pode ajudar a minimizar ou alterar a sensação de desconforto experimentado pelo mesmo. Nós agradecemos pela atenção e todas as nossas referências, elas foram tanto de imagem quanto de texto, foram retiradas do livro do Malamed.